Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus seja sobre você. Que semana boa essa nossa, hein? Vou te falar uma coisa, semana de jejum e oração, semana de culto matutino de oração, 5:30 da manhã, de segunda a sexta-feira, uma semana cheia de experiências, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana abençoada. E eu desejo que nessa quarta-feira que você recebe essa mensagem do estudo bíblico, esse estudo, que nessa hora que você está ouvindo, partilhando com a gente da palavra, que você seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Nós estamos na semana 7 do nosso circuito bíblico, que a gente acompanha aqui nos estudos bíblicos da semana, o nosso circuito bíblico que estamos fazendo como igreja. Semana 7, e eu quero partilhar com vocês sobre o Deus de todos. É disso que a gente vai falar, o Deus de todos. Será que Deus é um Deus que separa pessoas? Será que é um Deus que escolhe qual tipo de gente vai salvar, qual tipo de gente a gente tem que gostar, qual tipo de gente a gente tem que amar? Por que Deus veio? Será que Deus veio para alguns, não veio para todos? É disso que a gente vai conversar um pouquinho, então nos próximos minutos você fica comigo, que a partir de Atos 10 nós vamos conversar sobre o Deus de todos. E aí você vai sair daqui com uma convicção muito grande do chamado de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar pedindo a Deus que derrame a sua graça sobre nós hoje de maneira muito especial, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, esse estudo bíblico. Papai, muito obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Deus que cuida da gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, é o juiz, é o justo, é o bom. Obrigado porque o Senhor escolheu viver conosco, o Senhor escolheu nos salvar, o Senhor escolheu vir na nossa direção para nos resgatar. Muito obrigado por isso. Eu peço que de maneira muito especial hoje, mais uma vez, mais um estudo bíblico, o Teu Espírito Santo nos dirija em graça hoje, para que o Senhor mesmo abra o nosso entendimento para ver o que o Senhor quer que a gente veja e transformar aqui dentro do nosso coração aquilo que é preciso ser transformado em parceria com o Teu Espírito. Faz isso para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, gente? Então vamos lá. Atos capítulo 10. Então, a gente vai passar por alguns versículos, então se você tiver acesso à sua Bíblia, deixa ela engatilhada, ou no telefone, ou qualquer lugar que você estiver, deixa ela engatilhada e a gente vai passear em alguns versículos ou vai anotando e depois que a gente terminar você confere os textos, visto que você pode estar ouvindo esse estudo no seu telefone e não consiga acessar a Bíblia, enfim. Atos 10 conta a história do centurião Cornélio. Antes de ler a história do centurião Cornélio, eu preciso te dar um pouquinho de contexto. Atos 2 já tinha acontecido. O que é Atos 2? Atos 2 é a descida do Espírito Santo. E especificamente nesse tempo de Atos 2, foi a descida do Espírito Santo para os judeus em Jerusalém. Então, nós cremos o seguinte, que as manifestações do Espírito Santo a partir do livro de Atos foram a descida do Espírito Santo para todos os povos e todas as nações. Então, desceu primeiro em Atos 2 para o povo judeu, que era o povo da promessa. Recebeu lá os judeus convertidos a Cristo, naquele momento receberam o Espírito Santo. Depois, em Atos 8, os samaritanos, foi a vez dos samaritanos receberem o Espírito Santo. Esses samaritanos, no capítulo 8, inclusive, eles já eram pessoas que já foram batizadas nas águas, e aí, em seguida, quando os discípulos, os apóstolos foram lá, eles receberam, impuseram as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. O povo samaritano não era um povo judeu puro, então era um povo misturado. Então, vamos lá. Atos 2, povo judeu, o povo da promessa. Atos 8, samaritanos, que é o povo misturado, que é o povo impuro, povo misturado, povo que não era o judeu. E aí chegamos na vez dos gentios, no capítulo 10.
de Atos. Os gentios são os não crentes, não os não crentes que não sabiam que Deus existia e tal. No caso de Cornélio, Cornélio era um homem temente a Deus, mas quando você lê gentio, era um cara que não era judeu, não era samaritano, era um cara que não era povo, não era nem misturado e nem o povo puro, era uma outra galera. Então era a vez do gentio. Então, dessa maneira, nós podemos visualizar, teologicamente falando, que a descida do Espírito Santo contemplou toda a terra. Desceu para o povo da promessa, desceu para o povo que era misturado, o povo samaritano, e também desceu para os outros povos, que são os gentios, que eram os não-judeus. Beleza? E não era nem misturado nem nada. Então agora a gente pode chegar aqui, para Atos 10, para os ensinamentos desse tempo aqui. Primeira coisa que a gente vê é que o Espírito de Deus avisa Cornélio do que vai acontecer. Então ele chega aqui e fala, então, o anjo apareceu na visão de Cornélio, chama Cornélio. Aí, o que foi, Senhor? Assim, o anjo respondeu, suas orações e esmolas, eu estou no versículo 4, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Aí depois o anjo saiu, se foi da presença de Cornélio. Então a primeira coisa que aconteceu é que o Senhor vai atrás de Cornélio, diante do que ele fez, diante do coração de Cornélio, diante da intenção da vida de Cornélio, o Senhor se revela através de um anjo, se revela à vida de Cornélio e dá um comando, avisa ele, olha, manda uns servos para lá encontrar-se com Pedro. Beleza? Primeira etapa, Cornélio sendo avisado e informado que ele deveria procurar Pedro. Por que ele deveria procurar Pedro? Porque aquilo que ele fez, as atitudes de Cornélio diante das pessoas, o dar esmolas, o servir as pessoas, chamou a atenção de Deus. Beleza? Primeira coisa. Ótimo. Segunda coisa, o Senhor confronta Pedro. Então, em seguida, o Senhor vai dar uma visão para Pedro, uma visão que perturbou Pedro. Ele viu uns animais impuros. Deixa eu ver aqui quais eram os tipos de animais. Aqui, ó. Versículo 12. Contendo toda espécie de quadrúpede, um lençol gigantesco vindo do céu, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então o Senhor deu ordem para ele, levante-se, Pedro, e coma, mate e coma. Ele, não vou comer, jamais comi comida impura, animal impuro. E tinha os animais impuros na visão dele lá. Aí, não, eu estou mandando ao versículo 15. O versículo 15 é um versículo chave para a gente aqui. Versículo 15 diz o seguinte, a voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro não estava errado de chamar aqueles animais que a voz ordenou ele matar e comer de animais impuros. Ele estava certo no que ele está falando. Só que agora tem uma mudança da forma como Deus ia se relacionar com as pessoas. Uma mudança de como Deus ia se revelar às pessoas. Ele não só se revelaria apenas para judeus e samaritanos, mas agora inaugura-se um novo tempo da revelação de Deus, uma nova atuação da presença de Deus diante do universo, diante das pessoas, diante dos povos, que agora aquilo que antes era real, aquilo que antes era mandamento, aquilo que antes era verdade, aquilo que antes a religião dizia que tinha que ser feito, agora Deus está mudando. Deus está mudando a regra. Deus está mudando o papo. Deus está mudando o jeito que nós deveríamos nos relacionar com as coisas daqui. Não chame impuro ao que Deus purificou. Esse foi o recado de Deus na visão para Pedro. E aí não chame de impuro o que Deus purificou,
Depois Deus fala assim, então, faz o seguinte, tem uns caras que vão chegar aí, você não hesite em ir com eles, simplesmente receba os caras e vá. Vá com eles, não hesite. E aí, irmãos, Deus dá essa ordem para ele. E Pedro vai. Olha o que diz aqui Interessante quando Pedro vai com os caras, aí Pedro chega na casa de Cornélio, e quando ele chega na casa de Cornélio, a humildade desse homem, desse centurião, que era um homem poderoso, era um cara que tinha muita gente ao seu comando, né? Era um cara conhecido, famoso. E aí, quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha aos pés de Pedro. E Pedro fala o seguinte no versículo 26 agora. Levante-se, sou homem como você. Levante-se. Não, no meu pé não. Se ajoelha nos pés de Cristo. Se ajoelha aos pés do nosso Senhor. No meu pé, você não vai se ajoelhar, porque eu sou homem como você. Eu fico impressionado com isso. E aí, aqui é um parêntese que eu vou fazer com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo ou me assistindo agora. O meu parênteses é, nós precisamos aprender com o exemplo de Pedro. O maior perigo do cristianismo hoje é esse cristianismo popstar, esse cristianismo de homens e mulheres arrastadores de multidões que tem uma ótima performance. Gente gritando pelos nomes dos pregadores e cantores, sabe lá quem são, os ídolos. Tem muita gente que idolatra algumas pessoas, isso é um perigo. Tem muita gente que está se ajoelhando aos pés de homens e mulheres de Deus, e os homens e mulheres de Deus estão gostando de ver pessoas ajoelhadas aos seus pés para adorá-los. A atitude de Pedro é, por favor, não, aqui não, você se levanta daí, porque nos meus pés você não vai ficar, não. Você não vai me adorar, não, você adora a Deus. Você não vai me adorar, eu não vou aceitar a adoração. E repreendeu o cara. Eu acredito que hoje em dia, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, uma mudança nossa, de parar de idolatrar qualquer ser humano que seja, qualquer líder, qualquer pastor, qualquer cantor, qualquer ator, qualquer coisa, qualquer pessoa. Temos que adorar ao nosso Deus. O Senhor não suporta idolatria. Ele quer adoração exclusiva. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer, uma mudança no nosso jeito de funcionar nas relações com os outros. Segunda coisa, não é porque a pessoa faz alguma coisa em nome de Deus que ela é de Deus. Não é porque a pessoa expulsa demônio, não é porque a pessoa fala e prega em nome de Jesus que ela é de Jesus. Você tem que ver o fruto, irmão. Você tem que ver o fruto, irmã. Jesus já nos alertou lá no tempo dele que vai chegar o tempo lá do julgamento que as pessoas vão dizendo, mas nós não fizemos tantas coisas em seu nome, nós não expulsamos demônios, nós não pregamos, nós só fizemos e acontecemos, o curamos. E Jesus vai falar, apartem-se de mim, malditos, que eu nunca os conheci. Essa é a segunda coisa. Não é porque a pessoa está falando em nome de Deus ou em nome de Jesus que ela é de Jesus. Então você precisa ver o fruto. E a terceira coisa, dentro desse parênteses que eu estou falando com você, esses homens e mulheres de Deus, se são homens e mulheres de Deus de verdade, eles precisam repreender qualquer tipo de adoração a eles, a imagem deles, ao jeito deles, a performance deles. Eles precisam se posicionar. Não dá para viver um cristianismo onde tem adoração a Deus e adoração a mim. Não. Isso é muito perigoso. E eu falo como alguém que é líder. Isso é muito perigoso gostar desse lugar demais, de fama,
de vaidade, de coisa boa, de ganhar coisas, de receber presente, de receber elogio. É bom, gente, isso tudo é muito bom, mas isso não pode ocupar o nosso coração, não pode. E é uma atitude do líder, é uma atitude do pastor, é uma atitude do músico, do cantor, do artista, de quem quer que seja. É a nossa atitude falar não para esse Deus. Não. Fecha o meu parênteses. Eu aprendo com Pedro quando ele fala, levanta daí. A mim você não adora. E aí, versículo 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. O que Deus fez lá na visão transformou, sim, a vida de Pedro. Só que Pedro, transformado mesmo assim, ainda estava falando do que estava agarrado no coração dele. Mesmo ele achando estranho aquela visita, mesmo ele achando estranho ele estar obedecendo, mesmo ele achando estranho o ambiente onde ele, judeu, estava ali na casa de um gentio, e, meu Deus, aquilo estava esquisito para ele precisava falar alguma coisa. E Pedro, sendo Pedro, precisava falar mesmo. Então ele foi e falou, olha, não, peraí, gente, vocês sabem muito bem que a lei não permite, mas aqui estou, porque Deus me mandou. Deus falou para mim que aquilo que ele torna puro é puro. E aquilo que ele fala que não é imundo, não é imundo, e acabou. Então, se Deus falou para mim, eu vou obedecer, mesmo que seja esquisito, mesmo que me cause um contratempo teológico, mesmo que cause umas questões na minha cabeça, Deus falou e eu vou fazer. Ele manda e eu obedeço. Agora, palavra de Cornélio, versículo 33. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Cornélio falando para Pedro. Pedro, então, agora estamos aqui. Você veio. Que bom que você cumpriu, que bom que você foi obediente a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você agora não enxerga imundo ninguém, impuro ninguém, que o Senhor torna puro. Obrigado por vir. Agora aqui estamos prontos, abertos, suscetíveis a tudo que Deus mandou você dizer. Pedro, a gente está aberto, a gente está rendido. Pedro, abre a boca, Pedro, e fala em nome de Deus, Pedro. Por favor, fala o que Deus te disse. Gente, que melhor ambiente do que esse para um pregador? Para um profeta, para um homem e uma mulher de Deus? Melhor ambiente do mundo é quando as pessoas estão aqui e falam assim, fala que a gente quer ouvir o que Deus falou. Fala, estou pronto, manda. Coração aberto, coração disponível. Primeiro Deus avisa Cornélio, depois avisa Pedro, ordena Pedro, muda o paradigma de Pedro. Pedro obedece, Pedro vai, fala e o povo está pronto para ouvir. Cornélio e os seus amigos. Então Pedro começou a falar, versículo 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículo 35. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Irmãos, irmãs, Pedro realizou o que Deus estava fazendo. Quando ele viu o coração pronto de Cornélio e de seus amigos, rendidos, prontos para receber de Deus o que Deus tinha para falar através de Pedro, ele falou assim, uau, isso eu não esperava. Essa abertura, essa rendição, esse desejo de ouvir de Deus, essa prontidão, isso está me impressionando. Uau, definitivamente, Deus age de maneira misteriosa. Deus, ele vai alcançar corações e fala com pessoas que a gente não imagina que ele fala. Deus alcança gente que a gente nem imagina que ele quer alcançar. Muito pelo contrário, a gente até exclui, mas Deus inclui, Deus traz para perto, Deus quer atrair, Deus quer levar pessoas para o céu. Deus quer levar, porque afinal de contas, Jesus está preparando o lugar. Versículo 35, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Teme e faz o que é justo. O Deus de todos,
aceita a todos, aqueles que temem a Ele, ou seja, reconhecem o seu poder e se submetem à sua autoridade e fazem o que é justo. Ou seja, a partir da submissão, a partir do temor, a vida é transformada, fazendo aquilo que é justo, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Então, Deus de todas as pessoas não é um Deus imoral, não é um Deus irresponsável, não é o Deus de que tudo pode, que está tudo certo. Não. Deus, ele desceu para todos através do Espírito Santo e está disponível a todas as pessoas. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que fazem aquilo que é justo, serão acolhidos no reino de Deus. Precisa ter, ok, está disponível aqui. Está disponível para todo mundo aqui. A atitude de pegar, tomar posse desse negócio é minha, não é de Deus. Porque Deus já fez, Deus já desceu, Ele já completou a obra dele. Somos nós que agora que precisamos tomar a decisão. Versículo 43, todos os profetas dão testemunho, aí Pedro começou a pregar, né? Aí todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, Jesus. Enquanto Pedro ainda estava falando, olha que maravilha essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam, os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Especialmente nesse episódio, eles receberam o Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Eles eram tementes a Deus, ouviram a mensagem porque o coração estava pronto. Eles eram alguém que estavam temendo a Deus e buscando a justiça que era do céu. Ambiente perfeito para que o Espírito Santo descesse sobre eles, para que o Espírito Santo completasse a vida deles, para que o Espírito Santo desse propósito para eles. A partir disso, eles foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito. Os judeus convertidos ficaram impressionados que o Senhor não separa ninguém, que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele não é como a gente, que separa por causa do time de futebol, por causa da política, por causa do jeito da roupa, por causa do cabelo grande ou cabelo curto, por causa da barba ou sem barba, por causa de um monte de bobagem. Deus não exclui por aparência, nem por nada. O Senhor tem interesse na salvação das pessoas e você e eu devemos estar alinhados a Ele para que a gente também não separe e pregue o Evangelho para todas as pessoas. Não importa a tribo, a raça, o jeito, o tipo, não importa a roupa, não importa o status, não importa se tem dinheiro, se tem pouco dinheiro, se tem muito dinheiro, não importa nada, nós precisamos, assim como Pedro, ouvir a ordem de Jesus e ir para o mundo pregar o Evangelho de maneira inteligente e estratégica. Pregar Jesus às pessoas. E crer que a mensagem transforma. Nós fomos aceitos, irmãos, por Deus, nós somos incluídos no reino, na graça, no favor, no poder de Deus, para pregar. Nós fomos cheios para encher. E nós somos transformados, irmãos, para transformar. Então sacode a poeira. Pede para o Espírito Santo encher a sua vida. Seja transformado, seja alguém temente a Deus, justo aos olhos de Deus. E ganhe o mundo para Jesus. Ganhe os seus colegas de trabalho. Esses aí, ó, que estão trabalhando com você. Esse que você olhou no olho agora, esse. Prega o Evangelho para ele, através da sua atitude, da sua vida, da sua boca, daquilo que você está buscando aqui ó, na palavra, daquilo que você está lendo na Bíblia, se estiver lendo, né? Tem que ler. Aquilo que você está orando e Deus está falando com você. Prega a palavra. Transforme as pessoas através da sua vida, porque Deus é o Deus de todos. Mas para alcançar a todos, Ele escolheu você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, mova o seu coração na direção dEle.
tenha um dia abençoado na presença de Deus, uma semana cheia da marca dele. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.